Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então aqui à nossa live número 82. São 82 dias aqui no Instagram falando de desenvolvimento humano. Então, aqui hoje, dia 22 de novembro, no nosso horário tradicional aqui das 6 horas da manhã, na quarta-feira dessa semana. Então, chegamos à nossa live número 82. A pessoa aqui tá igual um camarão, né? Um pimentão, acabou pegando um sol e não passou protetor solar e hoje acordou desse jeito. Então, não reparem aqui nesse meu vermelhão, né? Fica aí a dica. Então vamos falar de hoje sobre usar protetor solar. Não, tô brincando, não vou falar disso. Mas como já diria o saudoso Pedro Bial aí, não esqueçam de usar protetor solar, né? Eu acabei não usando ontem, peguei o sol e hoje estou aqui com essa cara vermelha para vocês. Mas então isso não vai deixar nenhum impedimento da gente fazer a nossa live, então vamos seguir com o nosso conteúdo. Hoje aqui também uma live curtinha, como tem sido ultimamente, cada vez mais um conteúdo cada vez mais pontual, né? Direto ao ponto, mas também coisas muito práticas para que a gente possa utilizar no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Então o que eu vou falar hoje? Hoje eu coloquei ali sobre onde está o seu foco de atenção. E eu quero tratar desse assunto a partir de um ponto de vista um pouco diferente do que a gente vê muito por aí, né? Muito se fala em relação a foco, muito se dá um valor grande a essa palavra no sentido que eu acho que muitas vezes fica distorcido, né? O foco ele virou até objeto de estudo, foi muito divulgado por um sujeito chamado Daniel Goleman, né? Que foi considerado aí por muitos o pai da inteligência emocional devido aos seus livros, né? Ele criou um livro de inteligência emocional, depois ele fez um livro falando sobre foco. Eu particularmente não gostei muito, assim, achei um conteúdo interessante até, mas eu acho que até um pouco raso em relação ao tanto que a gente pode ver de uma forma mais simples essa coisa do foco, sem muito confete, sem muito enfeite, de uma forma bem simples e que pode pode nos ajudar sem fazer com que pareça uma coisa inalcançável. E ao mesmo tempo também olhar para essa palavra de uma forma que ela possa ser utilizada de uma maneira mais prática no nosso dia a dia, né? Simples e prático, que é o que eu procuro fazer aqui todos os dias. Então, quando a gente fala de foco, a gente está falando sobre uma atenção que a gente coloca numa determinada situação, né? Mas às vezes, se a gente fala por esse ponto de vista, essa é a minha crítica, né? Que a gente vê, você precisa focar, você precisa ter um foco naquilo que você quer. Isso tudo, essa questão do foco, ele já é uma consequência de uma causa. Então, eu sempre, vocês podem observar que por padrão, eu estou sempre buscando aqui a causa, né? Agir na causa do que na consequência. Porque eu acho que isso é que acaba muitas vezes confundindo a nossa cabeça, né? Quando a gente vê pessoas falando de conteúdos que tu observa ali, tá, mas isso aqui é a consequência, né? Se a gente tentar agir na consequência, a gente não vai ter muita efetividade, porque a gente não está entendendo a raiz da situação, a gente não está entendendo a raiz daquela questão, né? E quando a gente fala de foco, eu percebo que muito por aí é colocada essa atribuição como uma consequência, né? Não adianta eu olhar para o foco e querer mudar ele, olhando ele já como uma consequência, né? Então, por exemplo, quando eu falo, você precisa focar naquilo que você quer. Tá bom, tipo assim, qual é o botão que eu aperto para isso acontecer? Eu estou falando de uma consequência já, não estou agindo na causa. O que a gente precisa buscar, na verdade, é o que me faz não focar naquilo que eu quero. O que me faz ficar focando naquilo que eu não quero. É isso que eu tenho que buscar entender primeiro, para agir lá na causa, para agir na raiz, e aí depois sim, aí eu consigo efetuar qualquer mudança. Vocês vão fazer encaixe sempre com muitas coisas que eu vou trazendo aqui, principalmente quem me acompanha aqui mais no dia a dia, né? Sempre
eu vou lá, busco a raiz da situação. Por quê? Porque primeiro, que a coisa que a gente precisa ter para qualquer tipo de mudança é o saber, é a consciência. Então, eu sempre estou falando isso aqui, né? Inclusive fiz uma live esses dias sobre os níveis de aprendizado, né? A gente começa sempre com a consciência, sempre o primeiro passo é o saber, o conhecer. Eu preciso ali conhecer, estou falando de um conhecimento técnico? Não, estou falando de conhecer a mim mesmo, né? Poxa, por que isso está acontecendo, né? Qual é a raiz disso daqui? E entender ali e primeiro para ter essa consciência de que a gente não está fazendo a coisa certa, né? E por que isso não está acontecendo, para que a gente possa efetivar a mudança. Para que não fique contraditório, para que não fique mal explicado, tá? Quando eu falo do que o primeiro passo para qualquer mudança é o saber, eu não estou me contrariando quando eu falo lá que o conhecimento não é a chave para a mudança do mundo, mas sim o autoconhecimento, né? O conhecer a si mesmo. Vamos lá, né? Só um parêntese aqui antes da gente entrar nessa coisa do foco, né? Eu falava aqui algumas lives atrás sobre essa questão da gente atribuir a nossa identidade a um conhecimento, né? Aquilo que eu conheço, né? Porque isso se torna o que eu sou. Isso muitas vezes vai criando um certo tipo de neurose, porque se a gente já tem por um padrão se comparar com os outros, sempre vai ter alguém que conhece um pouco mais sobre um determinado assunto do que a gente. Então, por si só, isso aí já é um caminho de frustração. Então, por isso eu não acredito que o conhecimento é a chave. Segundo ponto que eu não acho que o conhecimento é a chave é porque, se a gente for parar para pensar, a maioria das coisas que existem na humanidade são coisas que eu sequer sei que existem, sequer eu sei que eu não sei. Então, o conhecimento, mesmo aquilo que eu de fato sei, ela é uma parcela muito, muito, muito pequena. Então, por que eu deveria atribuir um poder tão grande a isso, né? Porque, sendo que eu vou passar uma vida inteira e não vou conhecer tudo que existe no mundo, muito pelo contrário, eu vou conhecer muito pouca coisa, né? Agora, existe um mundo do qual eu posso conhecer, né? Que é o meu mundo, né? Que é o meu mundo interior, o que eu chamo de autoconhecimento. Ao mesmo tempo, se você escuta essa palavra que o autoconhecimento é a grande chave, é o grande poder, digamos assim, né? Que os gregos já falavam lá, né? Desde daquela época lá de Sócrates e Platão, né? Conheça-te a ti mesmo. Ainda assim, se a gente olha para essa fala e ao mesmo tempo se identifica demais com isso, no sentido de, poxa, eu vou obter isso como algo fixo e eu não vou precisar continuar caminhando, se eu achar que esse autoconhecimento ele tem um fim, eu também acabo criando um tipo de insatisfação, um tipo de frustração. Por quê? Porque o autoconhecimento ele não pode ser visto como algo fixo. O autoconhecimento ele tem que ser visto como algo frequente. Por quê? Porque agora, antes de começar essa live, eu sou uma pessoa, né? No momento em que essa live termina, ou no decorrer dela, a cada instante, a cada aprendizado, a cada compartilhamento, a cada ensino, eu vou me tornando uma pessoa diferente. Por quê? Porque eu estou tendo novas experiências e estou tendo novos significados. Então, o autoconhecimento não pode ser visto do tipo assim, agora eu vou fazer um curso, agora eu vou me conhecer e pronto, acabou, não preciso de mais nada porque agora eu já me conheço. Aí tu também cai no engano. Porque o conhecimento, o autoconhecimento, ele é algo frequente, ele é algo para uma vida inteira, né? Isso vem muito de encontro com aquilo que eu faço. Eu falo, a gente não é um livro finalizado, a gente é um livro que está sendo escrito, né? A gente é um gerúndio, né? A gente é um facendo, como falam em italiano, né? A gente está fazendo, a gente está construindo a nossa história, construindo a nossa vida. Por isso que o autoconhecimento, eu posso ter o domínio sobre isso, diferente do conhecimento, se eu for falar em termos de todo o conhecimento do mundo. O autoconhecimento eu posso ter todo o domínio, porém eu tenho que entender que ele é para sempre. Feito esse parêntese, né? Aí sim eu posso entrar finalmente nessa coisa do saber, né? Do conhecimento. Quando eu estou falando disso, não é dizendo que o conhecimento é a chave do mundo e não é dizendo que o autoconhecimento ele é fixo, mas entender que toda vez que eu vou efetivar uma mudança pontual, vamos supor que, sei lá, tenho medo de falar em público, vamos pegar isso aqui como exemplo.
Primeiro eu preciso ganhar consciência de que esse medo existe, senão eu não mudo, simplesmente eu não vou falar em público e eu não sei porquê. Agora, outra coisa importante, também ganhar consciência não é simplesmente ir lá na raiz no sentido de eu vou descobrir qual foi a experiência que aconteceu quando eu era pequenininho que faz com que eu tenha medo. Aí a gente já entrando um pouco para o lado dos métodos terapêuticos, que eu não estou invalidando aqui, eu não estou dizendo que ele não é útil. O problema é, se tu quiser às vezes atribuir a tua mudança a essa descoberta do que foi, descoberta do que já aconteceu lá, primeiro, isso vai levar muitas vezes um tempo. Segundo, sequer tu vai ter uma resposta certeira para isso. Por quê? Porque nós não estamos falando de uma coisa prática, nós estamos falando de uma coisa subjetiva, né? Ainda que a gente descubra uma experiência lá que talvez pode ter sido traumática na tua vida, tu não tem como medir e mensurar como que foi que tu reagiu em relação àquilo ali, e tu não tem sequer como dizer que aquilo ali foi a primeira vez que aquilo ali aconteceu. Não, mas eu voltei ali no tempo e ficou muito claro para mim que aquilo ali foi a primeira coisa que aconteceu. Saiba, isso é uma interpretação sua, você não tem como validar. Então, ou seja, isso não... Para que eu vou ficar colocando toda a minha energia, minha força nisso, em buscar o que foi que aconteceu lá no passado, sendo que muitas vezes eu posso ter essa percepção e ainda assim não mudar. Eu posso às vezes chegar numa conclusão, foi por isso, foi por causa do dia que o meu papai gritou comigo, foi por causa do dia que a minha mãe não me deu o amor que eu desejava. Tá bom, você pode conseguir descobrir isso, mas aí vira aquela velha história que eu conto do menininho, né, que fazia xixi na cama. A menina fazia xixi na cama, ele já era grande, já tinha ali, sei lá, seus 7, 8 anos de idade, e ele fazia xixi na cama, e aí ele foi lá e descobriu a causa de que ele fazia xixi na cama. Ele fazia xixi na cama lá, que um dia lá o pai dele tinha gritado com ele, então ele, sei lá, não vou contar a história toda, mas é só um exemplo aqui para a gente entender o que eu estou querendo dizer. Aí depois de um certo tempo, ele encontrou um amigo dele, e o amigo dele lá perguntou para ele, e aí, mas tu continua ainda fazendo xixi na cama, cara? Ele, eu continuo, mas agora tá tudo bem, porque agora eu descobri a causa de eu fazer xixi na cama. Mas tu descobriu a causa, mas continua fazendo, então não adiantou de nada, né? Então não adianta muitas vezes a gente ficar colocando essa nossa energia para descobrir o que foi a causa daquilo lá, nesse sentido, entendeu? Nesse sentido de querer uma justificativa. Então eu gosto de deixar claro isso, porque senão diz, mas tu falou que a gente tem que buscar a causa das coisas. Calma, buscar a causa no sentido de ação prática no momento presente, né? Eu não preciso ir lá no meu passado para descobrir o motivo, né, de eu estar fazendo algo hoje. Eu preciso só ter consciência de que eu estou fazendo algo hoje ou deixando de fazer algo hoje. Primeiro eu preciso ter essa consciência. Então é nesse sentido que eu estou falando. Eu não estou falando de tu voltar lá no passado. Eu estou falando de você ganhar consciência do seu presente. Isso é o que eu chamo de agir na causa. Isso é o que eu chamo de conhecer, de saber, tá? Então, para que fique claro, porque senão fica uma confusão depois. Tu estava falando de ganhar consciência, mas ao mesmo tempo fala que é pouco efetivo a gente lá no passado entender o que é que aconteceu. Tá? São coisas totalmente diferentes. Tá? Então, quando eu falo do saber, do conhecer, do ganhar consciência, é disso que eu estou falando. Entender que você não está agindo de uma forma que gere os seus resultados desejados. Então, pegando esse exemplo de não subir no palco, é muito simples. Talvez eu passe uma vida toda sem falar em público, porque eu tenho medo. Mas, sequer eu estou percebendo que isso está gerando algum dano na minha vida. Qual é o momento em que a mudança pode acontecer? Quando eu olho para isso e percebo. Existe um problema aí. Existe um medo. Existe algo que está me impedindo de falar em público. E eu quero falar em público. Então eu tenho medo. Aí é o primeiro ponto. Aí entra o saber. Aí entra o conhecer. Eu não precisei ir lá na minha história, revisitar lá o meu passado para entender o que foi que criou esse medo. Eu preciso entender o que está criando esse medo agora. Qual é a estrutura de pensamento, sem que eu precise buscar
a experiência, tá? Então, volto a dizer, não estou refutando essas ferramentas, né? Às vezes elas podem ser muito úteis, sim, para a gente modificar uma percepção, para modificar um significado que a gente deu. Mas, nesse ponto, a gente precisa, primeiramente, ganhar consciência do meu agora, do meu presente. Feito tudo isso, para quê? Né? Lembra, o nosso assunto aqui era foco, né? Então, eu voltei lá para a gente entender que esse primeiro passo é o mais importante. Quando eu quando eu entendo que, poxa, eu quero algo e tem algo me impedindo, aí eu começo a entrar naqueles conceitos que eu falo sempre aqui para vocês, né? Vocês vão ver que tudo isso vai acabar parando nessa palavra foco, e vocês vão ver que tudo isso é muito mais profundo do que simplesmente dizer, olha, foca no que você quer, foca naquilo que você está focando, naquilo que você não quer, né? Então, eu falo muito aqui sobre a questão da identificação, né? A gente se identifica com determinadas coisas, né? A gente se identifica com o nosso nome, com o nosso papel social, com as nossas características, a gente se identifica com a nossa profissão, a gente se identifica com os nossos relacionamentos, a gente se identifica com o nosso corpo. E dependendo do tamanho dessa identificação, ela sempre vai ser proporcional a um grau de sofrimento psicológico, ou seja, quando essa identificação ela não é atendida, ou quando essa identificação que eu chamo de autoimagem, que eu fico tentando proteger, né? Quanto mais eu protejo, quanto mais ela acaba sendo vulnerável, mais a proporção do meu grau de sofrimento ela aumenta. Então, qual é a relação que eu estou fazendo isso com o foco? Então, vamos pegar esse exemplo aqui de falar em público, né? Vamos supor que eu quero ele falar em público, mas ao mesmo tempo eu tenho a proteção de uma autoimagem, a proteção de uma identificação muito grande em relação àquilo que as pessoas pensam de mim. Logo, se eu acredito que se eu falar em público eu vou passar vergonha, eu não vou fazer um trabalho bem feito, e isso vai manchar essa identificação, essa autoimagem, isso que eu tenho ao meu respeito, eu acabo tendo medo, eu acabo procrastinando, que nem as pessoas falam, eu acabo não focando naquilo que eu quero. Então, este é um elemento raiz da nossa falta de foco, né? Eu quero, de certa forma, proteger uma identidade, então eu não me arrisco, porque o que as pessoas vão falar de mim? Se as pessoas falarem de mim, elas vão estar, né, manchando essa identificação que eu tenho com uma determinada característica, com um determinado papel que eu exerço. Então, sendo assim, eu não me arrisco. Sendo assim, eu não apareço. Se eu aparecer, vai dar problema. Sendo assim, o que é o reflexo disso? Qual é a consequência disso? Eu acabo não focando naquilo que eu quero, né? Então, isso é o que eu falo sobre a gente ir na raiz da situação para entender o que é a causa. Não preciso revisitar o meu passado para entender isso. Eu preciso entender qual é a estrutura de pensamento que está acontecendo nesse exato momento que me faz não focar naquilo que eu quero. Poxa, um grande elemento é essa questão da minha identificação. Essa identificação, a falsa identificação, ela vem de uma inconsciência. Se eu não ajeito isso, eu não vou focar naquilo que eu quero. Eu não vou focar minha atenção naquilo que eu quero fazer. Então, outro ponto que acontece quando a gente não consegue arrumar essa coisa da identificação, né? O que vai acontecendo, né? Eu fico meio que naquela coisa da luta ou fuga, né? Então, é aquela reação instintiva. Eu não estou ali entendendo dessas falsas identificações, eu não tenho consciência de que eu sou uma essência, né, em si, eu não tenho consciência de quem eu sou ou sequer de quem eu não sou, e aí então eu fico nessa coisa de proteger essa autoimagem, eu fico nessa reação instintiva. Só que olha o que é o problema, né? Quando a gente fala de um medo físico, né, a gente está falando de algo que eu posso lutar ou fugir, né? Então, isso vem lá dos nossos antepassados, né, da época da pré-história, quando eu precisava, né, caçar para poder me alimentar, ou precisava fugir ou lutar para poder me proteger, né, dos animais naquela época, né, dos predadores. Isso, o nosso cérebro ele foi evoluindo e a gente carrega ainda essas cargas genéticas. Só que quando eu estou falando de um medo físico, só que quando eu estou falando de um medo psicológico,
que é esse exemplo que eu peguei do falar em público, o que ocorre? A gente não consegue jogar essa energia para fora, que é da luta ou fuga. A gente fica acumulando essa emoção ruim, né? E quando eu falo de emoção ruim, eu sei que tem muita gente que fala, não existe emoção boa ou ruim, emoções são emoções. Depende do que a gente está fazendo com elas. Ok, mas o que eu quero dizer assim, não vamos complicar as coisas. Ora, entre mágoa ou alegria, qual que tu prefere sentir? É óbvio que é alegria. Entre ressentimento e gratidão, qual que tu prefere sentir? É óbvio que é gratidão. Entre, medo ou coragem, qual que tu prefere sentir? Óbvio que é coragem. Mas qual o resultado que tu vai ter disso? Bom, eu não sei, eu tô falando nesse sentido, tá? O que é negativo, que quando eu chamo emoção negativa, emoção positiva, é nesse sentido que eu tô falando. Então, quando eu estou falando dessa emoção negativa, né, eu tenho um medo que ele não é físico, onde eu consigo colocar essa energia para fora, lutando, fugindo. Por isso vocês veem por aí muita técnica de grito, né, da pessoa gritar, da pessoa botar para fora, xingar. Isso é um tipo de colocar essa energia, essa emoção ruim para fora. Só que quando a gente está numa emoção psicológica e a gente não tem essa coisa da luta ou da fuga, o que acontece? Isso vai sendo absorvido por nós. Isso vai sendo absorvido por nós e não vai sendo colocado para fora. Isso vai alimentando um ciclo vicioso, né? Que é, eu tenho uma falsa identificação, né? Logo, isso gera uma emoção negativa e a emoção negativa faz eu focar no quê? Ela não faz eu focar naquilo que eu quero, ela faz eu focar naquilo que eu não quero. Pegando o exemplo de subir no palco, né? De falar em público. O meu foco deveria ser em falar em público, mas só que daí quando essa emoção é tomada e ela não é resolvida, o que eu foco? Eu foco em não subir no palco. Eu foco em, se eu subir lá, as pessoas vão falar mal de mim. E o falar mal de mim é algo que eu não quero. Então essa emoção negativa, que é derivada dessa falsa identificação, ela vai fazendo com que eu foque nas coisas que eu não quero. Entende porque que é importante a gente buscar a raiz das coisas? Porque simplesmente, você tem que focar no que você quer, você não pode focar no que você não quer. Tá bom, mas o que gera isso? Isso é gerado por essa falsa identificação, essa autoimagem que eu quero proteger. Essa autoimagem, essa forma de pensar, essa estrutura de pensamento faz com que eu fique com uma emoção negativa. Essa emoção negativa, ela reflete no meu corpo, né? E ela faz com que eu foque no que eu não quero, né? Então, se a questão está nessa falsa identificação e nessa estrutura de pensamento, o que eu preciso mudar então para que a minha ação seja diferente e o meu resultado seja diferente? Eu preciso mudar o meu foco de atenção em relação à minha emoção, né? Então, o que eu preciso entender? Essas emoções, medo, ressentimento, mágoa, tédio, tudo isso não são coisas naturais do ser. Eu preciso olhar para isso e entender, cara, toda vez que existe um medo, toda vez que existe um ressentimento, toda vez que existe uma mágoa, isso está sendo criado pela minha estrutura de pensamento. Ou muitas vezes aquele espaço que eu não dou entre a minha percepção e a minha reação. Eu não abro um espaço entre aquilo que eu percebo e aquilo que eu reajo. E aí isso gera uma emoção negativa e me faz com que eu foque no que eu não quero. Então, o que eu preciso modificar a partir desse momento quando eu ganho consciência disso? Tá bom, se fica fácil perceber nossa emoção, né? Fácil perceber quando a gente está com medo, quando a gente está com mágoa, quando a gente está frustrado, quando a gente está ressentido, né? Diferente de eu focar nos meus pensamentos. Os pensamentos vêm, vão, é difícil de controlar eles. Mas eles, uma coisa é certa, eles refletem nas nossas emoções, refletem as nossas emoções. Então, as nossas emoções, eu consigo observar, isso está mais próximo do meu corpo. Quando eu entendo que existe uma emoção negativa e que essa emoção negativa, eu entendo que isso não faz parte do meu estado natural, isso não veio comigo, isso não é normal da gente ter, o que eu faço? Eu paro, observo e entendo. Para onde essa emoção negativa está me levando? Ela está fazendo eu focar no que eu quero ou no que eu não quero? A resposta provavelmente vai ser, está fazendo eu focar no que eu não quero. Está fazendo no que eu não quero, está fazendo com que eu não suba no palco para falar em público. Então, aonde que eu tenho que agir nesse momento?
Eu tenho que modificar o meu foco de atenção. Entendendo isso, eu consigo mudar o meu foco de atenção. Por isso que muitas vezes a gente vê a maioria das pessoas por aí falando sobre coisas que elas não querem. Mas eu não quero, eu tenho medo disso. Mas eu não quero falar em público. Mas eu não quero entrar num relacionamento. Mas eu não quero ir para... Tá bom. O que tu não quer não importa. O que de fato tu quer? Aí tu muda o teu foco de atenção e tu muda o teu estado emocional. Não, eu quero subir no palco para falar. Tá bom, então vamos focar nisso. Eu quero falar em público, então vamos focar nisso. Eu quero entrar num relacionamento, então vamos focar nisso. Deixa de lado aquilo que tu não quer, né? Já que tu sabe que isso é fruto de uma falsa identificação e que isso vem de uma estrutura de pensamento que gera emoções negativas, não vamos olhar para isso, né? Vamos olhar para aquilo que importa, vamos olhar para aquilo que é positivo e vamos agir em relação a isso. Quais os recursos que alguém que quer falar em público precisa ter? Eu preciso trabalhar um pouco mais a prática. Preciso ligar a câmera e falar independente do que as pessoas vão pensar. Eu preciso me preparar tecnicamente. Eu preciso fazer um script. Eu preciso, buscar ali elementos que vão fazer as pessoas se concentrarem naquilo ali. Perfeito. Então vamos focar nisso, né? Então vamos começar a olhar para isso. Quando eu olho para isso, aí a minha emoção começa a ser, digamos assim, mais positiva, porque eu estou focando naquilo que eu quero, ao invés de ficar olhando para a emoção negativa e focando naquilo que eu não quero, né? Dessa forma, ganhando consciência, sabendo a causa, sabendo a raiz daquilo que faz com que eu não haja, eu consigo olhar para isso e entender, poxa, ali é onde eu preciso atuar. Eu preciso olhar para essa emoção que está me entregando algo que eu não quero e mudar o meu foco de atenção. O que eu não quero a partir desse momento não importa, porque não vai me ajudar a chegar onde eu quero. E assim eu não preciso abrir mão, né? Porque muitas pessoas ficam abrindo mão dos seus objetivos, abrindo mão de viverem a vida que desejam, porque ficam protegendo essa autoimagem, porque ficam imersas em emoções negativas e aí acabam focando naquilo que não querem. A gente faz esse giro, eu passo a olhar para aquilo que eu quero, meu foco de atenção vai voltado para aquilo ali, eu passo a gerar uma emoção mais possibilitadora, uma emoção mais positiva, e aí eu busco me capacitar, eu busco um tipo de competência, eu busco fazer aquilo que precisa ser feito através das minhas ações, e essas ações vão gerando novos resultados que podem sim ser o resultado desejado. Se eu fico paralisado pelo medo, pelo ressentimento, pela mágoa, pelo tédio, eu acabo não agindo. Se eu não ajo, eu não tenho resultado. Então, as coisas que eu quero, elas não vão acontecer. Agora, se eu faço esse giro, se eu passo a focar no que é positivo, se eu entendo essa questão da minha falsa identificação, se eu entendo que essas emoções negativas são criadas pelo meu pensamento, eu mudo a minha estrutura de pensar, eu mudo o meu foco de atenção e aí sim eu tenho novos resultados. Aí sim eu tenho possibilidade de ter o resultado que eu desejo, porque eu vou estar gerando novas ações. Então, dito de um modo bem simples para a gente finalizar aqui, se eu estou num momento em que eu desejo falar em público, pegando isso como exemplo, mas eu poderia citar vários outros, e eu estou olhando para aquilo que eu não quero, que é as pessoas rirem de mim, as pessoas me criticarem, eu falhar, eu entendo, poxa, isso é uma identificação, uma autoimagem que eu estou querendo proteger. Se eu focar nisso, nada vai acontecer. Eu faço o giro para o positivo e olho, o que eu quero? Eu quero falar em público, eu quero transmitir minha mensagem, eu quero poder evoluir em relação a essa característica, a esse recurso, eu sei o que eu quero fazer lá, e se eu ir lá, ainda que eu não tenha o resultado desejado, eu vou estar evoluindo em relação a isso aí. Pronto, eu acabo me sentindo mais calmo, mais tranquilo, com uma certa paz, que eu sei que tem algo a ser feito ali, eu já não estou olhando mais para aquilo que eu não quero, eu estou olhando para aquilo que eu quero. Isso vale para tudo, isso vale para conversas difíceis, isso vale para a educação dos filhos, isso vale para relacionamentos, isso vale para a gente construir uma carreira profissional melhor, né? Por quê? Porque para que tudo isso aconteça, eu preciso focar naquilo que eu quero. Então, se fosse fazer uma mensagem da live de hoje, seria essa, né? O quanto você está olhando para as coisas que você não quer
e o quanto isso está identificado com o quanto isso está ligado a essas falsas identificações. Então, entenda, perceba aquilo que você não é e aí passe a focar naquilo que você quer. Dessa forma, você consegue ser mais efetivo em relação àquilo que você está buscando para a sua vida, em relação aos seus objetivos, tá bom? E aí sim, a gente pode estar falando efetivamente desse foco de atenção, não de uma forma banal, como se fosse só apertar um botãozinho e focar no que eu quero, mas entendendo ali a estrutura de pensamento que faz com que eu não foque naquilo que eu não quero. Aí sim, a mudança pode ser efetiva. Óbvio que depois disso vem muita prática, que tudo aquilo que vai se consolidando precisa ser praticado, mas aí é aquela estrutura de mudança que eu estou sempre aqui falando para vocês, né? Primeiro eu sei, eu conheço, depois eu quero mudar e por fim eu faço o que precisa ser feito, né? A gente nunca consegue inverter essa ordem, né? Eu vou fazer, faz, mas parece que não vai para frente. É óbvio, tu não conhece ainda, tu não sabe, né, porque tu está fazendo isso. Então primeiro eu preciso saber, depois querer fazer e depois fazer de fato, né? E aí entra a parte da prática. Praticamos nessa forma de pensar e aí as coisas vão se integrando dentro da gente, elas vão fazendo parte de um novo ser, de uma nova identidade, e isso vem de encontro com aquele autoconhecimento permanente que eu tanto falei aqui no começo dessa live, tá bom? Então, que você possa focar naquilo que você quer e não naquilo que você não quer, e assim conquiste os resultados que você deseja para a sua vida e que eles possam ser muito úteis e que tragam muitos benefícios para a sua vida e para a vida das pessoas que estão à sua volta, tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa live de hoje, né? Onde está o seu foco de atenção. Espero que vocês tenham gostado, compartilhe isso com mais pessoas. E essa foi a nossa live número 82. Agradecimento às pessoas presentes aqui, Monique Patrício, Ju Ribeiro e seu Jorge. Então, fica o meu grande abraço aí para vocês. Desejo aí uma ótima quarta-feira. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui para a nossa live número 83, no nosso horário tradicional das 6 horas da manhã. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.